Melhor e mais justo o debate a descriminalização das drogas, está vendo, né? Enfim, ela é uma boa estratégia de descriminalização para combater os graves problemas gerados pelo narcotráfico? É ou não é? No contexto mais amplo, a América Latina continua sendo o maior exportador mundial de cocaína e de maconha. É crescente produtora de ópio, heroína e se inicia na produção de drogas sintéticas. Assim como no Brasil, outros países do continente, como Venezuela, Argentina, Colômbia, têm debatido e criado novas políticas antidrogas. Na opinião de vocês, quais ações seriam capazes de transformar essa região problemática, em termos de tráfico e produção, em pioneira na implementação de soluções inovadoras? Pedro, prometi voltar com você, que você ficou mais quietinho no outro bloco. Não, é que nem eu falei antes, né? Acho que a América Latina, por ela ter essas especificidades que você elencou, se você está falando de uma guerra às drogas, né? Essa guerra, ela tem um campo de batalha. Ela tem soldados e ela tem vítimas, mortos e feridos, né? Eu acho que a América Latina, né, por concentrar essa produção, esse uso, e por ter ali o grande nariz dos Estados Unidos chupando toda a cocaína e tentando criminalizar a gente com bases militares na Colômbia e tudo mais, eu acho que a gente tem, né, eu acho que nós estamos preparados e nós temos o dever de enquanto América Latina, dar uma resposta nova, que nem a América Latina está dando uma resposta nova política para o mundo, em diversas esferas, com governos progressistas e que estão realmente avançando em termos humanos, e sociais e de toda forma, assim. Então, eu acho que com a união que está surgindo aí, com o exemplo agora do Uruguai dessa semana, que é pioneiro, que é interessantíssimo, né? O Uruguai é um país que também avançou em direitos reprodutivos das mulheres, em direitos dos homossexuais. Eu acho que, né, é um avanço civilizacional, né? Que a gente possa chegar num mundo em que a gente não tem esse discurso tão histérico em relação às drogas, né? De que elas são... Eu acho que é um discurso até regressivo, assim, porque quando você olha o Platão, né, ele colocava as drogas como os fármacos, né? Os fármacos são os venenos remédios. São substâncias, né, que elas não são boas nem más em si, exato, mas que dependendo dos usos que você tem dela e de como elas estão encaixadas, ou são venenos. Por exemplo, o LSD, ele pode ser usado, se você usar ele, tipo, em abuso, que é raro, mas você pode ficar louco. Mas se você usar, usado em terapias para ajudar Pedro, pessoas... O que é o abuso do LSD? Fala para mim. Eu não sei, eu nunca cheguei nele. Mas por exemplo... Um microponto de LSD pode gerar mais de 10 horas de alucinação. Isso é científico, pô. Sim, mas... E aí mexe com toda uma questão psicológica da pessoa. Tudo bem. Eu sei que é um direito individual. Não, mas eu não estou falando de direito individual. Eu estou falando de direito médico, direito à saúde. Estou falando de direito à saúde. Eu estou falando que pacientes... Mas você citou o exemplo do LSD, câncer terminal. Qual uso médico o LSD tem? Pacientes com câncer terminal... Qual terapia, doutor? Eu estou tentando te dizer. Pacientes com câncer terminal têm grande sucesso em usar LSD para lidar com esse momento. Só que não pode fazer pesquisa em vários lugares do mundo porque é proibido. Exato. A maconha já foi usada com bastante sucesso no tratamento de dependentes de crack. O MDMA, que é o êxtase, já foi usado com veteranos. É um empatogênico que já foi utilizado para veteranos de guerra. Eu estou querendo dizer que você não pode demonizar certas substâncias em detrimento de outras. Até o próprio álcool. O álcool não é presentíssima. O álcool tem uma função social. O álcool mata muita gente, mas ele também tem uma função de sociabilidade. A questão é, a gente aceitaria ver numa sociedade em que o álcool fosse proibido? Jesus não aceitava. Jesus não aceitava. Jesus nunca foi Jesus. Aí você entrou num campo diferente. Hoje, por exemplo, mas é uma coisa que está na... É uma coisa que vinho. Entendeu? Vinho existe desde 5 mil anos atrás. E a maconha desde há mais de 10 mil anos. Também. A questão é, a maconha há milhões de anos. O que trouxe de né? benefício para a sociedade esse tipo de coisa? Pessoas, de repente, que usaram isso, tiveram algum tipo de melhora na sua qualidade de vida? Claro. Sim, porque a cannabis, vocês vão falar para mim, de repente, que a fumaça da cannabis
Cannabis não tem nenhum produto cancerígeno? Tem. Claro que tem. E o que pode causar isso para a saúde de uma pessoa? Bom, então vamos proibir o tabaco. Por essa lógico, vamos proibir o tabaco. Lógico, queremos mas viver numa sociedade que o tabaco é proibido. Mas não conseguimos. Mas aí o tabaco, o álcool, o carro, porque também emite coisas que são cancerígenas, tá certo? Sabe o que vai a emissão de CO2, então também proibir as gorduras, os alimentos. Nós vamos ser vítimas de uma ortopedia moral. A minha questão é... Melhor você traduzir o que o doutor falou, porque nem eu entendo. Ortopedia no sentido de você te engessar, um engessamento Ah, moral. É porque só pode, não pode nada, né? Não pode nada. Eu acho que a minha questão é, claro, a sociedade tem peso e contrapeso. Grande parte das coisas que a gente faz, né, todos nós, no cotidiano inclusive, então, eventualmente, por exemplo, um excesso de passionalidade, um excesso de amor pode levar à violência. Lógico. E a gente não vai dizer que o amor é ruim. Então, de novo, né? a sociedade vai buscando, ponderações, né? Como é que eu pondero? Como é que eu faço que uma coisa que pode ser boa ou má, como é que eu a uso como remédio ou como produtora da vida e como eu evito que ela seja um veneno, né? E a minha questão, então, para a gente poder encaminhando no final o debate, é criminalizar ou descriminalizar. Em que medida a gente tem uma situação de criminalização? Em que medida descriminalizar? Branda. Ok, mas então a criminalização teria que ser branda ou mais pesada, a descriminalização teria que ser total ou relativa. Qual é a ponderação possível que vocês veem, seja na criminalização, que o Alexandre está defendendo, seja na descriminalização que Pedro e Cristiano estão defendendo? Quais são as ponderações, quais são os pesos e contrapesos? Dá para descriminalizar 100% ou não? Porque, inclusive, a proposta dos juristas no Código Penal não é 100%. Né? Há situações em que mantém a criminalização, né? Perto de escola, tem situações em que permanece crime. É por aí? Ou a criminalização tem que ser mais pesada ou mais branda? Enfim, quais são a possibilidade de ponderar, de lidar com isso, no sentido de ponderar um caminho social buscando saúde, buscando qualidade de vida? Alexandre diz que manter a criminalização é tentar garantir qualidade de vida. É uma posição válida que precisa ser defendida e por isso a gente está fazendo debate. A descriminalização também é apoiada por um grupo grande de pessoas. Recentemente ganhou aí reforços de peso, o próprio ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O presidente Lula, em 98, antes de ser presidente, assinou Bill também Clinton nos Estados Unidos, tá um certo? manifesto contra a proibição. Enfim, muita gente. Então eu queria que vocês falassem disso, para a gente caminhar. A questão da criminalização e descriminalização, especificamente. Não ser crime. Por que não ser crime Quais seriam os argumentos mais fortes para dizer não ser crime é bom? Vai nos ajudar do ponto de vista da saúde, da sociedade, da possibilidade de regulação e controle. Ser crime vai nos ajudar por quê? Né? Cristiano. Bom, eu sou advogado criminalista, faço parte do IBCCRIM, que é uma entidade que se dedica a estudar as ciências criminais. Né? E uma das coisas que quem estuda esse assunto percebe é que o crime é sempre um problema. Né? Quer dizer, e até existe uma percepção equivocada, a gente tem uma tendência de tentar resolver tudo na base do direito penal. Né? Então, por exemplo, surge um problema qualquer, eu lembro que há um tempo atrás houve um problema no trote das faculdades, etc. e tal, aí já veio algum deputado iluminado dizer, não, precisamos tornar o trote crime. Né? Quer dizer, existe essa falsa percepção, essa percepção equivocada de que o crime resolve. Ao contrário, o crime criminalizar resolve. Não resolve, como cria outros problemas. Inibe a ação pelas pessoas. Nós estamos hoje com mais de 500 mil presos no Brasil, desse total, sendo que nós temos estrutura, capacidade para metade disso. Então, quer dizer, ao aprisionar, nós estamos violando direitos humanos, porque nós não conseguimos tratar os nossos presos com o mínimo de dignidade. Desses mais de 500 mil presos, mais de um terço está lá por conta de crimes relacionados a drogas, e aí é um problema muito sério, que a gente acabou não discutindo aqui, mas que tem a ver com esse assunto, que é o fato de que a lei de drogas prevê basicamente duas figuras. O usuário, que tem uma sanção bastante branda, e o traficante, que tem uma sanção bastante severa.
A lei não tem um critério adequado para fazer a distinção entre usuário e traficante. O que acontece? Não, não tem. O critério absolutamente subjetivo. É o famoso traficante pessoa... amigo. Não, a verdade é a seguinte, qual é o critério hoje? É o critério socioeconômico. Se tem dinheiro, é usuário, se não tem, é traficante. Por isso que a gente diz que é uma lei que incrimina a miséria, que incrimina a pobreza. Qual a base que você está afirmando isso? Eu estou dizendo isso com base na minha experiência pessoal, com base naquilo que eu vejo, naquilo que eu estudo, mas naturalmente você pode rebater quando tiver a palavra. Então, me parece que não apenas há esse grave problema decorrente do fato da lei não fazer essa distinção adequada e tirar o uso, pelo menos, do campo do direito penal já seria um grande avanço, né? Não há relação entre repressão e consumo. As pesquisas, as experiências mostram isso. Basta comparar índices de uso de drogas, por exemplo, na Holanda e na França. Na França é uma repressão bastante dura e lá o uso de todas as substâncias proibidas é muito maior do que na Holanda, em que há a possibilidade de uso de cannabis e derivados. Então, se houvesse essa relação entre repressão e consumo, essa situação não seria dessa forma. Alexandre, por favor. O tempo corre. Fez uma afirmação um pouco perigosa, né? Falar que, de repente, se não tiver dinheiro é usuário, e se tiver dinheiro é traficante. É difícil hoje de distinguir, né? Não que é o número, difícil. O número de gramas com qual o usuário é pego. A lei não fala. Não fala. A lei não tem essa questão. Ela diz que o juiz vai definir... Não, o novo código. Não, a proposta do novo código. Mas fala em 7 gramas, né? Eu não conheço os detalhes da proposta. É proposta. É proposta e isso vai virar projeto de lei ainda, né? Se virar, né? Depende de várias coisas. Mas na Lei 11.343, que é a lei anti-repressão às drogas, ela não fala essa questão de quantidade. Então, dentro dessa própria, do artigo, né, que é o artigo 33, que é tráfico, é a interpretação da autoridade policial. E do promotor, né? E do juiz. E depois, posteriormente, do promotor e do juiz. Infelizmente, racismo não existe. Mas a questão de fator econômico, quem vai determinar ali na hora do flagrante é o delegado de polícia, né? Ele não vai olhar se ganha tanto, ou tem tanto, classe social, etc. É lógico que a gente sabe que vive no mundo real, as influências existem, de todos e qualquer... Bom, mas isso juridicamente não é bom, Alexandre? Você imaginar que diante de uma situação, cabe uma interpretação ali, você fazer um indiciamento? Não, mas a autoridade tem interpretação sobre todos os tipos, né, de leis que existem. É ele que vai determinar. Posteriormente, a autoridade máxima, que é o juiz, né, vai determinar se realmente descaracteriza ou realmente adota o que o delegado de polícia falou. Mas a questão da descriminalização, eu quero ressaltar bem claro o seguinte, né, eu sou um ser humano, mais feliz, mais com saúde, e a questão da criminalização é uma questão social. Eu acredito que daqui a um tempo não vai precisar mais de regra, de lei, a evolução do ser humano é para isso. Agora, no momento eu trabalho com essa faixa etária, e o que a gente percebe da juventude é que eles estão... Para você não é possível. No momento não é possível. Pedro, porque o nosso tempo tem uma visão aqui que o nosso tempo está se esgotando. Para a gente encerrar. Vou ser breve, vou acompanhar bastante o Alexandre. O Cristiano. Cristiano. Não, por favor. Eu convidaria o anarquista, entra aí, vamos trocar uma ideia. Desde que ele não mexa no seu direito. Não, eu acho que tem a questão da liberdade na língua africana, ela não é tão de propriedade quanto a nossa, assim. A liberdade do outro não termina quando começa a minha. Ela só pode existir quando os dois são livres, assim. Eu acho que atualmente, né, se você não quer esse mundo onde as drogas são descriminalizadas, eu não quero esse mundo que a gente vive hoje como um todo, onde elas são criminalizadas, assim. Eu acho que a gente está vendo aí que não deu, assim, é um consenso cada vez maior. A Marcha da Maconha hoje ela já está em mais de 150 países, levando milhões de pessoas às ruas, então é uma consciência que está se formando e eu vejo que daqui a uns 100 anos a gente vai estar discutindo, essa discussão vai parecer tão ridícula quanto se mulheres podem votar ou não. Ou a escravidão. Ou a escravidão, porque as regras existem, né, mas elas têm que mudar e a gente acha que a experiência humana provou que a guerra às drogas foi uma falha e uma falha violenta e uma violação de direitos individuais, direitos humanos, direitos sociais, que a gente teve que presenciar nesse período bem das trevas. Enfim, eu espero que essa mudança no código seja uma saída para esse... Um passo. Um passo.
Bom, esse debate continuará, ele é polêmico, ele é difícil e a TVT vai estar sempre aberta para fazer essa conversa aqui. Eu agradeço muito a presença de vocês, agradeço também a você que nos acompanhou até agora. Tenho certeza que essa conversa te ajudou a pensar na importância do aprofundamento e da divulgação do debate sobre a questão da descriminalização das drogas ilícitas. Uma discussão que exige a mobilização dos mais diversos saberes e instituições para criarmos condições de seguir construindo um país melhor e mais justo para todos. O conteúdo desse programa está disponível no nosso portal, onde você pode sugerir temas e rever outros debates que a gente já fez por aqui. Acompanhe a nossa programação também pelo Twitter e pelo Facebook. O endereço está aqui no GC. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento na internet. Forte abraço!